queridos da paz do Senhor, eu quero convidar todos a se colocarem de pé e vamos iniciar o trabalho do Senhor essa noite. Eita Jesus. Convidar todos a se fazerem presente aqui dentro, quem estiver lá fora ainda. E vamos iniciar. Soberano e eterno Deus, nosso amado Pai, nessa oportunidade nós queremos agradecer a Ti, te bendizer e glorificar, porque para nós é uma grande bênção, uma honra, um privilégio poder nos ajuntar reunidos e unidos em Teu santo nome para Te bendizer, glorificar e render a Ti o nosso louvor e adoração. Que o Senhor use sua misericórdia para com as nossas vidas nessa noite e venha receber horas até do nosso culto, que seja direcionado inteiramente por Ti. E que o Senhor fale ricamente aos nossos corações por intermédio da exposição gloriosa da Tua palavra. Receba-nos em Tua presença, Pai, eu suplico e agradeço em nome de Jesus. Amém. Irmã Jamile, com o primeiro hino. Saúde, irmãos, da paz do Senhor. Eu vou louvar o hino de 300. Jesus se vê no céu em glória, Ele vem ecoar pelo além. Ó esperança que a sua igreja dai glória a Deus. Jesus em breve vem, nossa esperança é sua. O Rei dos Reis vem nos buscar, nós aguardamos Jesus ainda, até a luz da manhã. Jesus se vê, os mortos esperando estão o grande momento da ressurreição. E no céu, quem deve se levantar e dar glória a Deus. Jesus em breve vem, esperança é o Rei dos Reis nós aguardamos Jesus ainda, é a luz da nossa esperança é o Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, até a luz da manhã. Jesus se vê,
Glória a Deus, nossa esperança, Jesus. Irmã Glória, com o segundo hino da harpa cristã. E logo após a irmã Vitória Dias, Só da minha pega madeira de Campo do Senhor. Vamos cantar o hino de 467. Oh, por que duvidar sobre as ondas do mar?
quando Cristo quando forçado és contra as ondas do mar, seu amor a ti quer revelar. Só cantar muda não, toma os dedos nas mãos e navega com fé em Jesus. E então verás que mudança se faz, pois com ele seguro serás. Trevas sem te assustar, tempestade do mar, da montanha o mestre te vê. E na tribulação ele vem socorrer, sua mão em ti pode suster. Só não muda não, toma os dedos nas mãos e navega com fé em Jesus. E então verás que mudança se faz, pois com ele seguro serás. Podes tu recordar maravilhas em mar no deserto, o amor um fator. E o mesmo poder ele sempre terá, pois não muda e não falhará. Solta o carro da mão, toma os dedos nas mãos e navega com fé em Jesus. E então verás que mudança se faz, pois com ele seguro serás. Quando pede mais fé, ele ouve e ordena, mesmo sendo em tribulação. Quando amamos poder, o teu ego tirar, sobre as ondas poderás andar. Só não muda não, toma os dedos nas mãos e navega com fé em Jesus. E então verás que mudança se faz, pois com ele seguro serás. Amém. Glória a Deus. Irmã Vitória, irmão Aires, pode ficar mais pertinho da gente, meu filho? Pai, Senhor. Saúde, irmãos, com a paz do Senhor. Números 115. Eu quero trabalhar para o meu Senhor, levando a palavra com amor. Quero eu cantar e orar e ocupar, eu quero estar se na vida do Senhor.
libertar. Conduzi-los a Jesus, nosso guia, nossa luz, sina vinha do Senhor. Trabalhar e orar na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar, ocupar, eu quero estar, sim, na vinha do Senhor. Eu quero ser obreiro de valor, confiando no poder do Salvador. Se quiseres trabalhar, acharás também lugar, se na vinha do Senhor. Trabalhar e orar na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar, ocupar, eu quero estar, sim, na vinha do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Pai, meus irmãos, fiquemos todos de pé e abra a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo de número 21. João, capítulo de número 21. A partir do versículo 15, diz assim a palavra do Senhor. João 21, 15. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: Apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer-lhe segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito terceira vez: Amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Na verdade, te digo que quando eras mais moço, te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Mas quando já fores velho, estenderás as mãos, e outro te cingirá e te levará para onde tu não queiras. E disse isso, significando com que morte havia ele de glorificar a Deus. E dito isso, disse-lhe: segue. Amém? Glória a Deus. Vamos orar em nome de Jesus. Meu Deus e eterno Pai, Senhor da glória, Senhor todo-poderoso, estamos aqui, Senhor, reunidos neste lugar, feita a leitura da Tua palavra. Essa palavra, Pai, que o Senhor se manifestou pelo apóstolo Pedro, para colocar no coração dele o sentimento de nascer de novo, mas não se converter à Tua presença, não, mas para reconhecer que todos aqueles que são fracos, aqueles que de alguma forma fraquejaram no caminhar,
terão a oportunidade de se reconciliar e começar tudo novamente. Meu Deus, assim como tu apresentaste a Pedro, novamente, refazendo o seu amor e refazendo a sua vida, que o Senhor nessa noite fale com os teus jovens, com a tua igreja, e apresente, Senhor, novamente a eles, entendendo que eles devem te amar de forma incondicional. Toma para aí o primeiro e o último momento desta celebração e usa o teu filho que vai pregar a tua palavra. Assim, usa o teu jovem nessa noite, nas saudações, nos louvores, nos testemunhos, e que no final saímos daqui cheios da tua graça e da tua misericórdia. Sim, Senhor Jesus, muito obrigado. É o que eu te agradeço em nome do teu filho, que vive e que reina para sempre. Amém. Glória a Deus. Nessa oportunidade, para chamar aqui a irmã Cassinha, fazer conforme Deus colocar no seu coração, e logo em seguida nós vamos conhecer os nossos visitantes. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Peço que os irmãos me ajudem no louvor. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis, porque eu nasci, ó Rei, Senhor. O meu prazer é te louvar, o meu prazer é estar nos altos do Senhor. O meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Amém. Muito bem. Irmã Mainara, apresentando aqui os nossos visitantes. Logo em seguida, nós vamos ouvir o conjunto local adorando a nosso Deus. Salve a todos com a paz do Senhor. Vamos apresentar quem está nos visitando hoje. Hoje está conosco a Letícia, está conosco também o irmão Davi, representando a congregação da Brasília. Seja bem-vindo. E a mocidade do bairro de Fátima. Sejam bem-vindos. E o irmão Aires, com alguns jovens da mocidade da sede. Digamos como de costume. Sejam bem-vindos em nome de Jesus e voltem sempre. Visitante, seja bem-vindo. Sua presença é um prazer. Com Jesus estamos dizendo: a bela vista ama você. Visitante, volte outra vez. Sua presença é um prazer. Com Jesus estamos dizendo:
você sempre está ouvindo meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És eu de perto e não de longe, nunca mudaste, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Pode passar, pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Posso inventar o mito, eu sei que nunca vou vir. Meus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está na fortuna de Deus. Seus sonhos são impossível acontecer. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Pode passar, pode mudar, mas a palavra vai se cumprir. Jesus, em tua presença, reunimos aqui, contemplamos tua face e rendemos a ti, pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu
nome grande. E final, o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Rei exaltado nos céus, eu louvarei. Ele exaltado, sempre exaltado seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele exaltado nos céus. Aleluia, Jesus. Ele exaltado nos céus, eu louvarei. Ele exaltado, sempre exaltado seu nome, louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele exaltado nos céus. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele exaltado nos céus. Amado irmão Francisco James. Saúde, irmãos do Pai Senhor. Peço que os irmãos abram suas Bíblias em Mateus. Mateus 5, 13 e 14. É um versículo muito conhecido por todos nós. Amém? Vós sois sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar, para nada mais presta senão para se lançar fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Só isso mesmo. Bom, como todos nós sabemos, para cada um de nós estarmos edificados realmente nos caminhos do Senhor, é necessário conhecermos a palavra, é necessário conhecermos a verdade. Aqui fala que nós somos o sal da terra. Para sermos sal da terra, devemos conhecer a verdade, devemos conhecer a palavra verdadeiramente e passar para aqueles que não conhecem. Como já sabemos, o mundo em que nós vivemos é muito corrompido. Há muito tempo
é muito corrompido. O pecado ele tem se alastrado cada vez mais. E o mundo necessita da palavra de Deus. O mundo necessita em que nós possamos fazer a diferença, em que nós possamos falar a verdade. Como aqui já fala, que nós somos o sal da terra e luz do mundo. O sal é para salgar, conservar. Que no caso é conservar a palavra de Deus, passar a palavra de Deus para aquelas pessoas que não conhecem. E a luz do mundo no caso, ser diferente. Ser aquele brilho em meio à escuridão. No caso, em meio a esse mundo corrompido, sermos separados, sermos diferentes. E que as pessoas possam ver essa diferença em nós. Que as pessoas possam ver que nós somos diferentes, somos separados para o Senhor. E é bem isso a palavra que o Senhor tem colocado no meu coração. Que nós, jovens, possamos sempre estar buscando o conhecimento, estar buscando o verdadeiro conhecimento, para que nós venhamos passar para aquelas pessoas que não conhecem, nós venhamos entregar a verdade a elas, porque, como já sabemos, a volta do Senhor está muito próxima. E se não tiver a palavra de Deus sendo aplicada tanto em nossas vidas, como nas vidas daqueles que não conhecem, felizmente, muitos não irão ser salvos. Então, que possamos ser diferentes, que possamos ser luz nesse mundo terrível. Porque, como eu já falei, o Senhor está voltando e cada um de nós aqui temos uma missão, que é passar a palavra de Deus, que é falar a palavra de Deus. E essa é a minha saudação. Amém. Glória a Deus. Muito bem. Aproveitando aqui a instalação do irmão Jânio, já quero lembrar os irmãos da nossa EBD amanhã. Nós já passamos a metade da revista já. E estamos estudando o livrinho dos 12, né? Os profetas menores. E amanhã nós vamos meditar um pouquinho em duas pessoas que tiveram a ousadia de atender o chamado do Senhor em meio a uma sociedade moralmente corrupta, que fizeram a diferença conforme o irmão James aqui falou. Glória a Deus, aleluia. Meus irmãos, com a graça e a paz do Senhor Jesus. É motivo de grande alegria estar aqui trazendo a palavra do Senhor esta noite. Queria agradecer aqui ao diácono Thiago Rocha pela confiança, pela oportunidade. E não vamos enrolar muito, vamos direto à palavra. Eu queria compartilhar com os irmãos uma pequena passagem, não tão pequena assim, que se encontra na Epístola de Paulo a Timóteo, segunda Epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 2, e a partir do versículo 1. Segunda Epístola a Timóteo, capítulo 2, a partir do versículo 1. Amém, irmãos? Vamos acompanhar aqui a leitura. Você pode acompanhar aqui no telão ou aí na sua versão. Amém? Assim diz a palavra do Senhor. Meu filho, seja forte por meio da graça que há em Cristo Jesus. Você me ouviu ensinar verdades confirmadas por muitas testemunhas confiáveis. Agora, ensine-as às pessoas de confiança que possam transmiti-las a outros. Suporte comigo o sofrimento, como um bom soldado de Cristo. Nenhum soldado se deixe envolver em assuntos da vida civil, pois se o fizesse, não poderia agradar o oficial que o alistou. O atleta não conquista o prêmio se não seguir as regras. E o lavrador, que trabalha arduamente, deve ser o primeiro a colher o fruto do seu esforço. Pense no que eu estou dizendo. O Senhor o ajudará a entender todas estas coisas.
Lembre-se de que Jesus Cristo, descendente de Davi, ressuscitou dos mortos. Essas são as boas novas que eu anuncio. E por causa disso, sofro e estou preso como um criminoso. Mas a palavra de Deus não está presa. Portanto, estou disposto a suportar qualquer coisa, se isso trouxer salvação e glória eterna em Cristo Jesus, para os que foram o quê? Escolhidos. Esta é uma afirmação digna de confiança. Se morremos com Ele viveremos. Se perseverarmos com Ele reinaremos. Se o negarmos, Ele nos negará. Para encerrar o versículo 13. Se formos infiéis, Ele permanecerá fiel, pois não é capaz de negar quem? A si mesmo. Lugar se vamos. Feche seus olhos. Eu queria fazer uma oração com você antes de iniciar aqui a palavra. Oremos. Senhor, neste momento estamos aqui, Pai, para cultuar o Teu nome, para aprender mais de Ti, Senhor. Que este ensinamento, Pai, possa entrar nas nossas cabeças, Pai, que possamos, Pai, aprender, Pai, a sermos bons soldados de Cristo, Pai. Que possamos estar aptos, Pai, a Te servir. Que possamos ser capazes, Pai, de sermos fiéis adoradores. Abre nossa mente, Pai, que neste momento possamos entender aquilo que Tu quer revelar, aquilo que Tu entregou e agora nos está dado, Senhor. Nos ajuda cada vez mais, Pai, a nos mantermos firmes. Assim te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Vamos aqui nessa palavra. Irmãos, eu quero que você se imagine na seguinte situação. Imagine que você está na sua casa, no conforto do seu lar, e chega uma carta na sua porta. E quando você abre aquela carta ela vem de uma pessoa muito especial. Ela vem de um amigo, ela vem de uma pessoa muito querida. Imagine que essa carta chegue e você abra com toda a alegria do mundo. Por quê? Porque essa carta é de alguém muito especial. É alguém que você considera como seu pai. É alguém que você ama muito. É alguém que você teve muitas aventuras com ele. E quando você abre essa carta, você acha algo estranho. Você percebe que nessa carta, o seu amigo lhe escreveu com um ar de tristeza, dizendo: olha, as coisas não vão bem. E foi isso que aconteceu com o jovem Timóteo. Timóteo recebeu a sua segunda carta escrita por Paulo. E dessa vez a carta não estava muito animadora. Esta carta, impossivelmente, foi a última carta escrita pelo apóstolo Paulo. E nela, Paulo diz que as coisas não vão bem e que possivelmente, dessa vez, ele não vai ser solto. Paulo já foi preso diversas vezes. E diversas vezes Deus tirou Paulo do carro. Porém, dessa vez, Paulo sente que ele não vai ser liberto. E muito provavelmente, ele vai ser morto. E Paulo se desespera em escrever para Timóteo. Paulo está preso. Paulo está no calabouço. Lá em Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 4, a partir do versículo 9, 13, 16, por aí, Paulo faz um pedido a Timóteo. Timóteo, eu estou aqui. Estou no carro. Eu te peço, por favor, Timóteo, traz a minha capa, porque aqui está frio. O inverno está chegando, eu não quero congelar nessa cela. Timóteo, traz os meus livros, antes que eu morra. Ele diz: Timóteo, traga Marcos. Que Marcos? Marcos escreveu a Bíblia. Traga Marcos também. E Paulo escreve com pressa. Porém, o que nós sabemos é o quê? Que muito provavelmente, quando Timóteo recebeu essa carta, Paulo já estava morto. Porque a tradição diz que naquela época era inverno. E as correspondências demoraram a chegar naquele período. Então, quando Timóteo recebeu essa carta, muito possivelmente, Paulo já estava morto. E agora? Imagine Timóteo nessa situação. Aquela pessoa que você admirava, aquela pessoa que você tanto confiava, que você via como um braço forte, nos momentos de fraqueza, não estava mais do seu lado. Eu comparo a dor da perda de Timóteo com a perda de uma mãe. Aquela pessoa que você tanto admira, aquela pessoa que você tira forças dela, agora não está mais entre nós. Mas o interessante é que mesmo assim, mesmo em meio de sofrimento, Paulo ainda dá ânimo a Timóteo. Mas antes de continuar, quem é Timóteo? Quem é esse tal de Timóteo que a gente tanto fala? A gente vê esse louvor do Marcos Teves, tudo porém, aquela coisa toda, muito postezinho, devocional, não sei o que, Timóteo Hipólito, não, esse tipo de coisa. Mas quem é Timóteo de fato? Quem é esse tão querido Timóteo que Paulo tanto fala? Então vamos apresentar a vocês Timóteo. Quem é Timóteo? Timóteo é o destinatário dessa carta, é a pessoa que a recebe. Mas quem é esse tal de Timóteo?
Primeiramente, eu queria falar a seguinte situação. Muitas pessoas têm na sua cabeça que Timóteo era um jovem, que não sabia de nada, que estava para desviar, e Paulo ensinou tudo para ele. Paulo, irmãos, tire isso da sua cabeça. Esse não era Timóteo. Vamos abrir nossas Bíblias lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 15. Show. Olha o que diz sobre Timóteo. Desde a infância lhe foram ensinadas as Escrituras Sagradas, que lhe deram sabedoria para receber a salvação que vem pela fé em Cristo Jesus. Primeiramente, a gente tem uma informação sobre Timóteo. Timóteo é alguém que tem contato com as Escrituras desde quando ele era o quê? Criança. Ou seja, Timóteo não era alguém que não tinha conhecimento. Timóteo não era alguém que se converteu ontem e aceitou Jesus, não. Timóteo já era alguém que era instruída desde a sua época de criança. Aqui nós já sabemos o quê? Que Timóteo tinha uma certa bagagem. Assim como todos nós temos. Eu creio que a maioria aqui, por serem jovens, se criaram dentro da igreja. Se criaram ouvindo os hinos da harpa. Tem aquela mulher na sua casa, aquela sua mãe, sua avó, sua tia, que é aquela mulher da oração. Todos nós temos algo semelhante a Timóteo. Todos nós ouvimos desde criança os ensinamentos. Então, irmãos, Timóteo era assim, era como nós. Era semelhante a nós que estamos aqui hoje, ouvindo a palavra, alguém que ouviu desde criança. E ainda estava um pouco confiando, mas uma coisa é certa, Timóteo não era plenamente leigo nas Escrituras. Ele conhecia a Deus, ele conhecia os mandamentos, ele conhecia tudo. Porém, ainda lhe faltava muita coisa a aprender. Coisas essas que não estão nos livros e na tradição, que só o Espírito Santo pode ensinar. Então, a primeira coisa que aprendemos sobre Timóteo é que Timóteo já tinha instrução bíblica desde a sua infância. E também podemos falar da sua filiação. Timóteo era judeu? Quem é Timóteo também? Lá em Atos capítulo 16, versículo 1 diz assim, olha só como Timóteo entra dentro da narrativa bíblica. Paulo foi primeiro a Derbe e depois a Listra, e onde havia um jovem discípulo chamado quê? Timóteo. A mãe dele era uma judia convertida, porém, o pai dele era grego. Os irmãos em Listra e Icônio o tinham em alta consideração, de modo que Paulo pediu que ele os acompanhasse em sua viagem. Em respeito aos judeus da região, providenciou que Timóteo fosse circuncidado antes de partirem, pois todos sabiam que o pai dele era grego. Esse é o momento que Timóteo é introduzido dentro da narrativa grega. A gente bem sabe que, da narrativa bíblica, perdão. A gente bem sabe que Timóteo acompanhou Paulo. Paulo tinha o costume de não ir sozinho nas suas viagens missionárias, mas Paulo sempre andava acompanhado. E lá em Atos, deixa um pouco evidente nas entrelinhas que Paulo tinha um companheiro, um jovem que o seguia. Seu nome era qual? João Marcos. O mesmo Marcos que escreveu o livro de Marcos. Porém, João Marcos é um pouco medroso, tem uns problemas com Paulo, e eles acabam o quê? Se distanciando. Paulo estava de novo agora, quem que eu vou chamar? E ele encontra esse jovem Timóteo. E o interessante de Timóteo aqui é que podemos notar algo muito interessante. A dualidade da natureza de Timóteo. Timóteo é como nós hoje em dia, nós somos crentes de Jesus Cristo, porém o mundo ainda faz parte da gente. E nós vemos isso em Timóteo. Timóteo era o filho de uma judia, porém seu pai era o grego. O que isso significa? Que a casa de Timóteo possivelmente era dividida. A sua mãe era convertida, uma judia convertida, e seu pai possivelmente era o quê? Um pagão, um ímpio. Nós bem sabemos que no período do Império Romano, a cultura que prevalecia naquele império era a cultura grega, idolatria, muita prostituição, só aquilo que não presta. E muito possivelmente Timóteo se criou num lar onde era dividido. O pai de um lado, daquele jeito, idólatra talvez, possivelmente, não sei, e a sua mãe convertida. Mas o interessante é que Timóteo possivelmente fez uma escolha. Que Timóteo possivelmente poderia o quê? Poderia ter seguido os caminhos da cultura do seu pai. Ele poderia ir lá adorar Apolo, adorar Zeus. Ele poderia ir lá no templo de Diana, venerar Diana. Ele poderia participar das festas imorais que aquela cultura tinha. Mas Timóteo escolheu seguir os caminhos de sua mãe. Escolheu o quê? Seguir o caminho bom. Mesmo que não parecesse um caminho tão atraente visualmente. Mas Timóteo escolheu o bom caminho. E o interessante que podemos notar é que Timóteo tinha o quê? Uma boa reputação entre os irmãos da cidade de Listra.
Timóteo, ele não era, como eu posso dizer, aquela pessoa que se diz convertida, mas que não tem obras. Muito pelo contrário, Timóteo tinha um bom testemunho dentro da sua comunidade, tanto entre seus irmãos, como entre a população daquela cidade. Aí eu te faço a seguinte pergunta: quem é você? Como as pessoas ao seu redor te conhecem? Elas têm um bom testemunho de você? Ou elas dizem que você é um hipócrita que se esconde atrás da Bíblia? O que elas falam? Que possamos pegar essa seguinte reflexão. Porque Timóteo, ele tinha um bom testemunho. Assim como os diáconos lá em Atos 6 tinham um bom testemunho. Porque lá em Atos 6, os discípulos, os apóstolos pensam: não, vamos escolher pessoas para que nos ajudem a liderar. E quais eram os critérios? Pessoas que tivessem uma boa reputação, tanto dentro da igreja como fora dela. E Timóteo tinha essas características aqui. Timóteo, ele era uma pessoa jovem que tinha uma boa reputação dentro e fora da igreja. E faço esse questionamento para você: você tem uma reputação fora da igreja? Você tem uma boa reputação? Se chegar nos seus amigos agora, o que é que elas vão dizer? Vão dizer que você é um dos caras, que você é um crente legal, que prova algumas coisas quando ninguém está vendo? Ou elas vão dizer que você é alguém íntegro? O que é que seus inimigos vão dizer de você? Porque eu já percebi uma coisa que é muito interessante. Os inimigos de pessoas boas, elas falam: aquele cara ali só quer ser o certinho. Aquele cara ali só quer ser santo. Mas quando você não tem uma boa conduta, quando ninguém está vendo, o seu inimigo vai gargalhar, dizer que você é um hipócrita, que você é um mentiroso. Então, que não possamos seguir isso, mas que possamos seguir o exemplo de Timóteo. Ter uma boa conduta, aqui dentro, mas fora daqui também. Irmãos, Timóteo chamou a atenção de Paulo. E foi Paulo que escolheu Timóteo? Não, foi o próprio Espírito Santo que cruzou os caminhos dos dois. Timóteo era alguém que tinha um bom testemunho. Timóteo, possivelmente, alguém que já tinha uma instrução bíblica excelente, talvez não igual a Paulo, mas tinha uma instrução bíblica. Timóteo era o famoso, a gente pode dizer hoje, abre aspas, pastorzinho. É aquele cara certinho, que segue o caminho certo, tem um bom exemplo. Porém, a gente sabe que isso não é suficiente. Tem coisas que ainda precisam ser adicionadas à nossa vida. Nunca é suficiente quando se trata de servir ao Senhor. E aquele jovem chama a atenção de Paulo. E Paulo possivelmente faz o convite. E o que eu acho interessante de Timóteo é que Timóteo vivia confortável. A sua comunidade cristã gostava dele. Os irmãos gostavam de Timóteo. Timóteo possivelmente morava ali perto dos seus pais, com seus pais. Ele estava confortável. E quem convida ele? Alguém que tinha fama de criminoso, Paulo. Paulo, pelo amor de Deus, Paulo era perseguido, Paulo era apedrejado, era humilhado. Ele faz o convite. E o que Timóteo faz? Timóteo mesmo não, lá quero andar com quem é preso, lá quero andar com quem tem má fama, lá quero andar com uma pessoa que é apedrejada pelos outros, eu mesmo vou colocar minha vida em risco. Mas uma coisa que Timóteo fez, ele seguiu. Timóteo cumpriu Paulo. Então esse é o Timóteo. E para encerrar aqui, por que Timóteo é tão conhecido, tão falado? Nós encontramos isso lá na primeira epístola de Timóteo, capítulo 1, no versículo 3, que diz assim: quando parti para a Macedônia, pedi a você que ficasse aonde? Em Éfeso, e advertisse certas pessoas de que não ensinassem coisas contrárias à verdade. O que temos aqui? Timóteo agora é um líder. E possivelmente, a tradição cristã diz que Timóteo foi o primeiro, ou foi um dos primeiros líderes da igreja de Éfeso. Isso mesmo, o jovem Timóteo, mesmo sendo novo, já era pastoreado o povo. Então esse era Timóteo. Eu vos apresentei Timóteo. Vamos relembrar, Timóteo era alguém que ouvia as escrituras desde cedo. Timóteo era alguém que tinha uma boa reputação. E Timóteo era um dos pastores, era um pastor da igreja de Éfeso. Então nós conhecemos aqui Timóteo. O rapaz que recebeu aquela carta que a gente falou no começo. O rapaz que acompanhou Paulo. O rapaz que tinha boa exposição na palavra. O rapaz que era exemplar. Porém, ainda faltava algumas coisas em Timóteo. E tem aquele versículo muito conhecido que diz que Timóteo foge das paixões da tua mocidade. Mas o que Paulo queria dizer ali não era com medo de Timóteo desviar, ou Timóteo cair em adultério, Timóteo desistir. Não. Paulo conhecia Timóteo. Paulo sabe que Timóteo era muito bem instruído na palavra. Porém, tinha algumas coisas que ainda perseguiam o jovem Timóteo. E nós vamos ver agora. Por que Timóteo tinha medo? O que Timóteo precisava aprender? Primeira coisa, Timóteo tinha medo da juventude e da inexperiência. Nós vemos isso lá em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 12, que diz:
Não deixe que ninguém o menospreze, porque você é jovem. Seja exemplo para todos os fiéis, nas palavras, na conduta, no amor e na fé e na pureza. Então Timóteo tinha medo de não ser respeitado porque era novo demais. Timóteo tinha medo deles não ouvirem ele porque era muito inexperiente. Porque é isso que acontece, meus irmãos. Quando você é alguém jovem, alguém que tem menos de 30, 25 anos, e você tenta ser um cristão, tenta dar bons conselhos, as pessoas não te ouvem porque dizem que você é inexperiente, porque dizem que você não viveu o suficiente. Dizem, cara, vai crescer, cara, vai amadurecer. E Timóteo tinha medo disso, como nós também temos. Nós temos esse receio, não é verdade? De não nos aceitarem, não aceitar o nosso testemunho porque somos muito jovens. A primeira coisa que as pessoas nos dizem é, cara, quem é tu? Eu tenho não sei quantos anos de experiência. E você tem o quê para me oferecer? Tem o quê para me rebater? E nisso eu me lembro a frase de um filósofo, que eu não me recordo qual foi ele, que ele disse, quando você vê uma pessoa idosa, isso não quer dizer que ela viveu muito, mas que ela existiu por muito tempo. Nós sabemos que idade não quer dizer nada. Que a sabedoria desse mundo, na sua mais alta performance, ainda é loucura diante das palavras de Deus. Ou seja, irmãos, idade não significa nada no reino de Deus. Nós temos muitos exemplos de jovens que foram plenamente usados por Deus. Nós temos o exemplo, sabe quem? Se não me engano, Jeremias, que foi chamado ainda moço. Nós temos o exemplo do próprio profeta Samuel, que foi chamado na sua infância. Tem uma passagem, se não me engano, é lá em... não me recordo qual é o Salmo, acho que é Salmo 99, não me recordo, que o salmista fala, olha, eu sei mais do que os meus médicos, possuo mais conhecimento que todos eles, por causa que eu sigo os caminhos do Senhor, por causa que eu, diferente deles, conheço a Deus como meu Redentor. E assim somos nós. Não deixemos, irmãos, que a nossa falta de experiência possa ser uma barreira para servirmos ao Senhor. Que a nossa falta de, muitas vezes, conhecimento, de sabedoria, seja um impedimento de servir ao Senhor. Nós estamos aqui para quê? Para aprender. Nós estamos aqui para errar e para sermos corrigidos após o nosso erro. Não vamos nos cobrar tanto, nos martirizar tanto por não sermos as pessoas que sabem de tudo, que têm todo o conhecimento, porque a gente erra. A gente erra demais. A gente está possível errar. Todo mundo aqui já errou hoje, vai errar amanhã. Mas a diferença é quando você entende que errar faz parte do ciclo humano. Mas se arrepender, ter coragem, faz parte dos princípios de Deus. Então, irmãos, Timóteo tinha esse receio. Ele pensava, e agora? Paulo me jogou agora em Éfeso para me ser pastor. E o que eu vou fazer aqui? Está cheio de anciãos, cheio das irmãs do POC da oração. Está cheio dos presbíteros. O que eu vou falar? O que eu vou dizer na minha desse povo? Eu não vivi nada. O que eu vou falar? Mas entenda uma coisa. No momento que você se sentir assim, lembre-se que Deus está contigo. Que Deus está aí para te instruir e para te ensinar. E não tenha medo de como você vai se sair em meio às adversidades. Não faça que a sua pouca idade se torne um obstáculo para aquilo que Deus quer para a sua vida. Amém? E nós temos também outra característica que Timóteo tinha, que possivelmente Timóteo tinha, era medo e falta de coragem. E onde é que está isso, irmão Diego? Lá na epístola de 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7 em diante, que diz assim, pois Deus não nos deu um espírito que produz temor e covardia, mas sim nos dá poder, amor e autocontrole. Portanto, jamais se envergonhe de falar a outros sobre o Senhor, e também não se envergonhe de mim, pois estou preso por causa dele. Com a força que Deus lhe dá, esteja pronto para sofrer comigo por causa das boas novas. Timóteo está com medo, Timóteo é tímido. O que é que Paulo fala? Não, Timóteo, é assim mesmo. Não, que Timóteo, tu é tímido, beleza, mas esteja pronto para sofrer. Olha que coisa pesada, meu Deus. Como é que o meu tutor diz isso para mim? Que eu estou pronto a sofrer? Mas é isso mesmo. Uma das características do Evangelho é o que? É o sofrimento. O cristão que não sofre, esse não merece nada. Se você é cristão e não passa por perrengues, por sofrimento, tem alguma coisa errada. Então, reveja isso. Porque a vida cristã, ela é necessária dessas coisas.
Como diz lá em Tiago, ela em capítulo 1, mas não me recordo qual versículo, sou muito ruim de Bíblia. Mas diz lá que o sofrimento produz o quê? Perseverança. E a perseverança produz o quê? Fé. Então era isso que Paulo queria dizer para Timóteo. Timóteo, se você tem medo, tá tudo bem, Timóteo. Mas sabe que você vai ser perseguido. Então você tem que se manter o quê? Firme naquilo que te foi ensinado. Tem que se manter com os pés bem firmados. Esteja bem atento para aprender e continuar levando porrada. Porque Paulo fala aqui que Paulo fala aqui, ó. Eu estou preso por causa dele, Timóteo. E tu vem falar para mim que tu tem vergonha, que tu é tímido. Timóteo, eu estou preso. Timóteo, vez ou outra eu sou açoitado. Timóteo, nossos irmãos estão sendo martirizados. E tu está com vergonha, Timóteo. Pelo amor de Deus. Eu entendo que é isso que Paulo está querendo dizer, Timóteo. Não deixe que essa timidez pare você. Não deixe que a vergonha pare você. E essa mensagem serve para você essa noite. Tem momentos que a gente dá aquela tremida, dá aquele medo, dá aquela timidez, aquela vergonha. E isso faz parte. Isso faz parte da gente. Quando muitas vezes você vai ter a primeira oportunidade, como já aconteceu comigo, ou quando você é confrontado por pessoas de má intenção, fazendo questionamentos, perguntando, ei, me responde isso aqui. Se tu é cristão, por que na Bíblia está assim, 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 assim? Não fique com vergonha, não tenha medo, enfrente, tenha coragem. Porque Deus não nos deu espírito de quê? De covardia e de temor, mas nos deu o quê? Espírito de coragem. Então, é isso que Paulo diz a Timóteo, para que ele não se sinta envergonhado e nem se deixe dominar pela timidez. Porque Timóteo já era preparado desde a infância. Timóteo já tinha passado perseguição junto com Paulo. Timóteo já liderava uma igreja. E ainda estava com medo, com vergonha, com timidez. Então, irmãos, entendamos que isso não faz parte da característica de um cristão verdadeiro. O cristão verdadeiro, ele pode até ser tímido, mas ele passa por cima dessa timidez e da falta de coragem. Então, eu tenho a dizer para vocês essa noite passe por cima. Não deixe de ser dominado por esse sentimento. E quando ele chegar, pense, o sacrifício de Cristo por mim foi maior. O meu Deus encarnou no homem e morreu em uma morte de cruz. Então, isso é maior do que o meu medo. Isso é o maior caminho de timidez. Amém? Então, vemos aqui outra característica de Timóteo. É o receio de suportar sofrimento e dificuldade. Vamos ver logo que tem lá em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 3. Como a gente já leu. Suporte comigo o sofrimento como um bom soldado de Cristo. Olha o que Paulo fala para ele. Timóteo está com medo, Timóteo é tímido. E Paulo diz, Timóteo, suporte o sofrimento, Timóteo. E é até engraçado, sempre quando estou lendo essa passagem, porque se a gente for acompanhar a teologia de Paulo, é só sofrimento. Às vezes dá vontade até de rir, de desespero, porque Paulo só fala de sofrimento. É sofrimento para lá, sofrimento para cá. Eu fico pensando, Senhor, realmente é esse Jesus que a teologia da prosperidade te fala? Porque o Jesus que eu vejo na Bíblia só falar de sofrimento, 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 sofrimento. Mas é isso mesmo, sofrimento. E é isso que faz a fé ser um pouco até paradoxo. Porque você diz, por que eu vou me converter a uma religião que só fala de sofrimento? É isso mesmo. Suporte o sofrimento, irmão. Suporte o sofrimento. Você sabe que Jesus é Deus, né? Ele não é apenas o Filho, ele é Filho de igual semelhança em divindade. Porém, Jesus é homem. E quando Jesus veio para cá, ele foi morar numa casa na praia, de luxo. Ele foi morar nos melhores castelos, comer as melhores comidas. Ele foi encarnar na melhor família? Não. Encarnou na família humilde, de um carpinteiro, andava com um pescador. O nosso Senhor Jesus morava, digamos que no interior, era um caipira, falava um pouco errado talvez, possivelmente, um dialeto galileu. É alguém humilde, que dizia que as raposas têm covis, e as aves têm seus ninhos, e o Filho do Homem não tem onde inclinar a sua cabeça. O próprio Cristo, que era Deus, passou sofrimento, foi humilhado, cuspido, perseguido, foi morto. E você não quer passar sofrimento por ele? Não quer sentir nada, não quer sentir um mínimo de perseguição? Então, irmãos, crente que não é perseguido, está o quê? Com defeito de aplicação. Então, entendemos o quê? Que as perseguições, que as provas, que as lutas, faz parte da vida do cristão. E para que elas servem? A gente já responde. Você pode, nas quintas-feiras, acompanhar com o nosso presbítero nos estudos,
que mais adiante vai se tratar sobre isso, né? Que Tiago fala que o sofrimento é que faz as pessoas se lembrarem da existência de um Deus onipotente que pode tudo. O sofrimento é que é capaz de nos alertar, de nos mostrar que sozinhos não podemos nada. É no sofrimento que nos lembramos que Deus existe. Então é para isso que essas situações estão nas nossas vidas. Com o próprio Paulo foi assim. Ele nos conta que ele diz lá, né, que Paulo conhecia um homem que possivelmente foi arrebatado aos céus. E Paulo fala que, olha, eu vi coisas magníficas. E para que eu não me achasse, me exaltasse, Deus me feriu com um espinho na minha carne. Ninguém sabe o que é, mas algo atormentava Paulo. E Paulo entendia que aquele tormento que o fazia ele sofrer era para que ele não se vangloriasse, nem se achasse uma maioral, mas que ele entendesse que Paulo, muito obrigado, era apenas um servo que estava ali para servir, que estava ali para aprender cada vez mais. E esses somos nós. Nós estamos aqui para servir, nós estamos aqui para aprender. E o sofrimento que vem em nossas vidas, ele existe para isso, para nos lembrar os nossos lugares. Qual é o nosso lugar? É de servo, é de escravo de Cristo. Então esse é o nosso lugar. Então entenda de uma vez por todas. Se as coisas estão difíceis para tu, está na prova, está na peia, tu não está conseguindo passar naquela prova do concurso, da faculdade, está faltando dinheiro, tu não consegue emprego, está uma confusão em casa, dê glória a Deus por isso. Agradeça, porque esse sofrimento é que te faz lembrar e se voltar para Deus. Amém? Então é isso que Paulo fala, né? Lá em Mateus, capítulo 10, versículo 22, olha o que diz lá. Mateus 10, 22. Todos os odiarão por minha causa, mas só quem perseverar até o fim vai ser o quê? Salvo. Olha que interessante. O próprio Cristo disse que eu tinha que sofrer. Então, se Cristo falou que eu ia sofrer, eu aceito esse sofrimento. Porque é isso que Paulo fez. E é isso que Paulo repassou toda vez que pregava. E agora nós temos aqui uma das últimas, a penúltima aqui, característica de Timóteo. O medo da responsabilidade de liderar. Porque é muito fácil ser cristão em meio ao conforto, onde eu só sento ali, recebo e vou para minha casa, não contribuo em nada. Em nada. A minha vida é assim. Eu vou na igreja, uma vez a cada 15 dias, eu vou lá, sento, escuto o cara lá falar um bocado de groselha e vou para minha casa. Já fiz a minha parte. É assim que servimos a Deus? De forma nenhuma. Servimos a Cristo aqui dentro e fora daqui também. Porque quando você morre, o que é que você leva? O que é que você leva quando você morre? Existe algo que você leva. As boas obras que um Tiago bem ressalta. Você morreu, a sua casa ficou, a sua roupa ficou, o seu carro ficou, tudo ficou para trás. E naquele dia, o que você vai apresentar para Cristo? Aí estão as minhas boas obras. E aqui não está falando de obras da lei, como guardar o sábado, como vir para o culto todo dia, como fazer. Não. Aqui está falando de atitudes que um cristão deve ter. É amar ao próximo, é servir a Cristo, é pregar o Evangelho, é ser uma boa pessoa, é ter uma boa conduta e demais coisas. E Timóteo tinha medo disso, porque Timóteo já foi colocado no fronte. Timóteo, tu é jovem, né? Tá aprendendo, né? Ei, agora tu vai ser pastor de uma cidade que tu nem conhece. E Timóteo, meu Deus, e agora? Paulo, tu me chama, tu tira na minha casa, tu me deixa aqui sozinho nessa cidade, no meio desse povo aqui abençoado, digamos, diga-se de passagem, né? E tu me deixa aqui sozinho para me ser massacrado por eles. E Timóteo tinha medo. O que não queria medo? Se muitas vezes temos medo de tomar frente de algum trabalho da nossa congregação, tu vai dirigir a consagração. Ofendeu mesmo, não. Tu vai tomar de conta dos jovens. Pior ainda, eu quero tomar com os jovens, não. Me dá medo, porque é responsabilidade, é luta. A gente sabe que a gente vai descascar abacaxi, com um irmão problemático, com um irmão que tem uma convivência difícil, com um irmão que muitas vezes não está convertido ainda, que é um joio. Mas isso faz parte da conduta, da convivência cristã. Irmãos, joio dentro da igreja não é de hoje. Ovelhas, bodes, no meio das ovelhas não é de hoje. Você percebe isso também lá em Timóteo, lá no capítulo 4. Um dos versículos fala que Paulo adverte Timóteo, tome cuidado com Alexandre. Quem é Alexandre? Paulo fala, olha, este homem me fez muito mal, tome cuidado com ele. Olha que interessante, sempre fez isso de gente.
Você percebe isso desde os dias da igreja primitiva. E há pessoas que tentam atrapalhar, tentam puxar a obra para trás, mas não deixe que elas atrapalhem a nossa experiência com Cristo. Olha aqui o que é que... Amém. Então vamos agora para um dos últimos tópicos aqui. Manter a sã doutrina. Esse aqui eu acredito que era o maior desafio de Timóteo. Manter a sã doutrina. Timóteo tinha chegado da sua casa, tem um período de aprendizado com Paulo, legal, aprendeu, show de bola. Agora ele está o quê? Pastoreando a igreja de Éfeso, os Efésios. E Timóteo estava sozinho agora lá. Não tinha mais papai Paulo perto dele para dizer, ó, Timóteo, é assim, assim. E como eu bem falei mais cedo, Timóteo vivia numa sociedade totalmente pagã, perversa e depravada. Onde as pessoas eram o quê? Idólatras, eram cachaceiros, digamos assim, na linguagem atual, eram prostitutos, eram uns miseráveis que não valiam nada. Porque Timóteo não estava pastoreando judeus, estava pastoreando gregos, cheio de idolatria, só do que não presta. Cidade de Éfeso, se não me engano, tinha um templo lá, Tatiana, só tinha o que não presta lá. E Timóteo ficou com medo do quê? De ser contaminado. Porque existia a seguinte situação naquele tempo. Nos dias de Paulo, existia 3 formas de cristianismo. Três formas, olha que interessante. Elas são o cristianismo correto sempre foi só um. Mas existiam 3 linhas aleatórias. Existiam ali um povo chamado judaizantes. Quem são esses? Era uma corrente de cristãos, entre aspas, que diziam, olha, beleza, Cristo é o Messias. Porém, aquele que não é judeu tem que se converter ao judaísmo. Tem que usar o que passa na cabeça, tem que usar os filactérios na cabeça, colado, tem que se circuncidar, tem que fazer tudo que o judeu faz. Tem que ir no templo, tem que sacrificar bode. Esses eram os judaizantes, que eram os judeus convertidos que não queriam deixar as práticas de judeus. E tinha também um povo chamado gnóstico. Quem é esse povo? Era um pessoal que gostava do evangelho e queria misturar ele com filosofia. Queria fazer dizendo que Jesus era uma essência, era o arqué deles lá, Jesus era uma força, não sei o quê, e que Jesus não era Deus, Jesus era uma força lá, um filósofo. E tinha a galera de Paulo, que era chamado de paulinistas, que são esses que seguiam as doutrinas ensinadas por Paulo em suas cartas. E Timóteo ficou um pouco com medo agora. Vai que alguém me ensina uma coisa aqui, eu possa talvez me perder no meio desses ensinamentos tortos. Timóteo ficou com medo, está sozinho. Porque quando você é cercado de pessoas, elas te influenciam. O pessoal do senso comum diz aí que você é a média das 5 pessoas que você anda. Não sei se isso é comprovado. Mas faz sentido. Quando você anda com pessoas boas, você se torna bom. Quando você anda com pessoas ruins, você se torna pior que elas. Então Timóteo ficou com medo. Eu estou sozinho aqui, cercado de herege aqui. O que eu vou fazer? Mas é interessante o que Paulo fala para ele. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 5. Não, perdão. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 13. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 13. ARC. Eu gosto dessa versão, porque ela traz algo muito show. Olha o que diz aqui, ó. Conserva o modelo das palavras de mim que tens ouvido na fé e no amor que há em Jesus Cristo. 14. Show. Guarda o bom depósito pelo Espírito Santo que habita em nós. Eu trouxe a versão aqui da Almeida Revista Corrigida, porque é interessante. Paulo fala, Timóteo, está com medo. Timóteo, eu sei que está cercado de cobra. Timóteo, está cercado de gente que prega heresia à torta e à direita. Timóteo, tu está sozinho aí na igreja de Éfeso. Mas Timóteo, guarda o bom depósito. Timóteo, guarda o bom depósito. O que é dito como bom depósito? É tudo aquilo que ele aprendeu. É ele guardar aquilo que é bom, aquilo que veio do alto. E rejeitar aquilo que não presta. Então fica esse ensinamento para vocês hoje. De rejeitar aquilo que não presta. De tirar para fora aquilo que não faz você crescer. Porque você está cercado de um mundo secular. Assim como Timóteo viveu. Timóteo viveu num mundo até muitas vezes pior do que a gente vive hoje. Um mundo onde ensina coisas erradas. Um mundo que tenta corromper os valores.
um mundo que tenta nos perseguir, mas faça como Timóteo, guarde o bom depósito. Guarde aquilo que foi de bom que é ensinado. Reter aquilo que é bom. Porque nós devemos ser um filtro. Nossa vida deve ter um filtro. De reter o que é bom e rejeitar aquilo que não presta. Dizer, hoje não. Isso que é para a minha vida hoje, isso não vai me fazer crescer como pessoa, não vai me fazer crescer como cristão. Então eu não quero. Hoje não. Uma coisa que o presbítero ensinou uma vez na igreja, na congregação do Bairro Fátima, foi hoje não. Foi uma coisa que ele aprendeu, acho que foi no seminário, né? Hoje não. Quando vier uma coisa que vem te afastar de Deus, fale, hoje não. Hoje não. Então lembre-se, guarde o bom depósito. Guarde aquilo que é bom e rejeite aquilo que é mau. Então, vamos lá para 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 5. Que diz assim, ó, Paulo. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 5. Você, porém, no caso, tu, porém, deve manter a sobriedade em todas as situações. Não tenha medo de sofrer. Eu sofri mais uma vez, amor. Trabalhe para anunciar as boas novas e realize todo o ministério que lhe foi confiado. Timóteo, eu tirei a tua casa. Te ensinei, agora te vira. Tu é pastor de Éfeso, te vira, Timóteo. Mas, Timóteo, guarda o bom depósito. Tu, porém, mantém o quê? A sobriedade. Se mantém o que? Alerta. Acordado, Timóteo. Não dorme. Porque algo que é muito comum é dormir. Você é cristão e você dorme. Porque muito se prega um medo do jovem se desviar, o jovem vai se desviar, o jovem vai beber, o jovem vai sair não sei o quê, o jovem vai para a festa. O pessoal se preocupa tanto com essa bobagem que esquece que muitas vezes o jovem dorme dentro dos bancos da igreja. Não literalmente, mas dorme e se esquecer. Onde o culto vira rotina, onde a Bíblia vira só um livro, onde tanto faz, vou para a igreja ali. Eu fui vítima disso. Talvez alguém está sendo vítima disso. Do dormir, do não estar sóbrio, do deixar levar, até que você percebe que você não sente mais nada. Porque eu creio que todos nós aqui fomos bem ensinados. Se estamos aqui hoje, nós somos ensinados a sermos cristãos. Eu creio que vocês aqui não são idiotas de voltar para o que o mundo tem a oferecer, porque o mundo só tem a oferecer um sofrimento, mas um sofrimento ruim que não agrega em nada. Mas eu te alerto essa noite. Cuidado, se mantenha acordado. Se mantenha sóbrio e vigilante, para que você não caia no sono e se esqueça que Jesus Cristo é o Salvador. Porque muitas vezes você esquece, estando sentado no banco da igreja. Como eu falei, eu fui vítima disso durante anos. Chegou um tempo que eu via pessoas que se converteram depois de mim, que já eram mais crentes que eu. Eu via aquele jovem que entrou na igreja, que eu devorava. Eu vi o jovem com dificuldade de encontrar o livro de Abacuque, eu dei uma risada. E anos depois eu olho, ele sabe de Bíblia mais que eu, ele é mais crente que eu, ele prega melhor que eu, ele já está pregando lá e eu não sei nem para onde vai. Isso aconteceu comigo. Então, irmãos, vamos nos manter sóbrios, acordados, estar em alerta, mesmo quando as coisas estão calmas. Eu estou na igreja, eu estou frequentando, está tudo certo. Não está tudo certo. É necessário o esforço da sua parte. Igreja não é só esse tempo aqui. Igreja não é só o Ministério Bela Vista, não é só diversos ministérios. Igreja, ser igreja é em todo momento. Porque a verdadeira igreja de Cristo, ela não é essas paredes, mas é aquela igreja onde você serve, onde você agrada a Cristo, onde você ama seu irmão, onde você perdoa quando ele te ofende. Quando você está fraco, chorando no seu quarto, joelhos, e você sabe que tem alguém que vela por você. Porque quando Paulo estava preso, escrevendo para Timóteo, Paulo fala: Timóteo, todo mundo me abandonou. Somente Lucas está do meu lado aqui. E Cristo Jesus, que nunca me abandonou. Timóteo sabia disso. Sabia que Cristo estava conosco. E Paulo enfatiza isso. De que todos podem te abandonar, mas Cristo não te abandonou. Cristo está pessoalmente ao teu lado. Então é por isso que nós mantemos nós acordados. Como diz a parábola que das virgens, que ia haver um casamento, as que dormiram perderam o casamento, e as que se manteram acordadas participaram das bodas do noivo. Então,
Esse é Timóteo. Nós conhecemos o jovem Timóteo de maneira um pouco superficial, mas conhecemos um pouco. E agora vamos voltar para encerrar aqui ao texto que foi lido, né? A gente leu um texto lá sobre o bom soldado de Cristo. Então vamos fazer aqui, voltar ao nosso texto que foi lido inicialmente, a esses conselhos que Paulo deu a Timóteo. Paulo, em 2 Timóteo, capítulo 2, ele faz essa introdução e tal, e Paulo faz 3 metáforas para dizer a Timóteo aquilo que ele ia enfrentar. Paulo compara Timóteo como um soldado, como um atleta, como um lavrador. E aqui estão as 3 formas, a metáfora que Paulo faz para Timóteo entender aquilo que ele enfrentaria. E a primeira metáfora que a gente leu é do soldado dedicado. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 3 e 4. Que ele fala que Timóteo, você tem que ser um bom soldado de Cristo. E Paulo faz uma analogia interessante. Timóteo, nenhum soldado quer desagradar aquele oficial que o alistou. O que entendemos com isso? É que Paulo não viveu ali, foi preso, viveu mais preso que solto. E Paulo ali observou como era a convivência entre os soldados romanos. A gente bem sabe que o exército romano, as legiões romanas, inspiram até hoje os exércitos atuais, com uma hierarquia rígida. Então Paulo fala a Timóteo, seja como um bom soldado. Um bom soldado, ele não deixa a vida civil interferir na sua vida militar. O bom soldado, ele tenta agradar aquele que o alistou, o seu comandante, o seu oficial. Então é assim que devemos nos prostrar diante das dificuldades. Agir como um bom soldado. Porque o militar, quando ele entra nas fileiras, ele tem 2 vidas. Ele tem a vida de civil e a vida de militar. Ele tem o nome dele de civil e tem o nome de guerra. Ele tem a vida dele e agora tem um novo posto. Soldado, cabo, seja o que for. E agora tem 2 vidas. E você, cristão, também tem 2 vidas. A partir do momento que você aceitou a Cristo, você foi alistado, digamos assim, né, no exército de Cristo. Você recebeu um novo nome. Você foi batizado, recebeu uma nova vida. Então, assim como Paulo falou, olha, Timóteo, nenhum soldado se deixa ser confundido com os problemas da vida de civil. Ou seja, não deixemos que problemas da nossa vida carnal, nossa vida secular, interfiram na nossa vida com Cristo. E Paulo aí enfatiza Timóteo, nenhum soldado se deixa se desviar por coisas da vida civil. Muito pelo contrário, o soldado quer o quê? Agradar o oficial que o alistou. E quem foi que nos alistou, irmão, no exército de Cristo? O próprio Cristo. Mas Cristo usou embaixadores. Se você está aqui hoje, você aprendeu o evangelho com alguém, que pregou para alguém, que pregou para alguém, que pregou para alguém, e você está aqui hoje. Pessoas te alistaram para esse exército. Então, irmãos, quando a gente pensar em se desviar, desistir, dizer, eu estou cansado, lembre-se que teve uma corrente que trouxe o evangelho até você. Teve uma corrente de pessoas que foram perseguidas, que foram acusadas, que sofreram e trouxeram o evangelho para você. Então, toda vez que você pensar em apostatar, pensar em, talvez, que haja uma deserção, abandonar o exército de Cristo, pense em todas as pessoas que sofreram por você. E pense que o próprio Cristo te alistou para esse exército. Então, essa analogia do bom soldado, que está disposto a abandonar a sua vida de civil, está disposto a agradar o oficial que o alistou. E outra metáfora que Paulo faz, lá em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 5, é a do atleta. Paulo fala que o atleta só ganha o prêmio se ele seguir as regras. Você percebe que Paulo ele faz muitas analogias aqui para Timóteo, porque Timóteo, se Paulo usasse analogias que ele não pudesse entender, Timóteo não entender. A gente sabe que Timóteo não cresceu em Jerusalém, Timóteo não cresceu ali na Galileia, ele tinha pouco contato com a cultura judaica. Mas Timóteo sabia muito bem como era o mundo grego. Um mundo cheio de atletas, de soldados, de jogos olímpicos. Então Paulo faz uma analogia de Timóteo, seja como um atleta. Um atleta só consegue o prêmio se ele seguir as regras. Ele pode ter a melhor performance do mundo, mas se ele não seguir as regras do campeonato, o atleta não recebe o quê? O prêmio. E o interessante é que no mundo grego, olha o que era o prêmio do atleta. Tem um louvor muito conhecido, que é aquele assim, ó. Breve vamos terminar a batalha aqui, e para sempre
receber lauréis como galardão. E esse hino simplifica direitinho o que Paulo está querendo dizer para Timóteo. Ele fala que antes de receber o quê? Lauréis. Mas o que é lauréis? Lauréis, irmão, na cultura grega, era uma coroa de folhas de louro. Laureado. Ou seja, o herói era o que? Laureado. Você viu uma coroa de folha de louro. O que é folha de louro? Aquela folha que você coloca dentro da feijoada. Essa folha aí. Então os atletas, quando eram vitoriosos, recebiam o quê? Uma coroa. E se sentiam como se fosse o deus Apolo. Porque o deus Apolo usava uma coroa de louros. E eles se achavam que eram vitoriosos. Mas Paulo dizia, olha, Timóteo, a coroa deles não dura nem um dia, ela murcha. O atleta se esforça, corre, treina, vence seus adversários para ganhar uma coroa que murcha no dia seguinte. Mas a coroa que Cristo tem a te oferecer, ela é eterna. Ela não murcha. Ela não murcha com o tempo, ela não se desfaz. Mas ela permanece para todo sempre. Então aqui a gente já entende o sofrimento que nós passamos aqui, o sofrimento que Paulo passou, o sofrimento que Paulo adverteu para Timóteo que ele ia sofrer, é para receber uma coroa, mas diferente da coroa dos atletas, que murcha, mas uma coroa que dura para sempre. Nós vemos isso lá em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 25. Olha o que ele fala aqui, ó. 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 25. O atleta precisa ser disciplinado sobre todos os aspectos. Ele se esforça para ganhar um prêmio perecível, ou seja, uma coroa de folha. Nós, porém, o fazemos para ganhar um prêmio quê? Eterno. Por isso, não corro sem objetivo, nem luto como quem dá golpes ao ar. Disciplino meu corpo como um atleta treinando para fazer o que deve, o que se deve. De modo que, depois de ter pregado a outros, eu mesmo não seja. Ou seja, Paulo compara a nossa rotina com a rotina de um atleta que deve treinar, que deve se manter sempre o quê? Ativo. O atleta, ele precisa o quê? Treinar constantemente. Porque se ele não treina, ele não tem o quê? Um bom desempenho. E o atleta que não tem um bom desempenho, ele é o quê? Perdedor. Então Paulo faz essa metáfora para Timóteo. A nossa fé é como se fosse um atletismo. A gente deve treinar, deve se esforçar e seguir as regras. Porque só recebe o prêmio quem segue o quê? As regras. Amém? Então, que isso sirva para a nossa conduta moral. Que a nossa vida seja um eterno treinamento. E agora a gente vai entrar na última metáfora que Paulo faz. Aí em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 6. Que é o lavrador. A gente falou aqui do soldado. O soldado é o cara vitorioso, que triunfa nas batalhas, que ganha glórias. A gente falou aqui do atleta, que é visto pela população, que é aclamado como vitorioso, que recebe uma coroa de folhas de louro. Todo mundo vê a sua vitória. Vai no laçador de mel lá, né? Quem te viu, parte de filho. E agora a gente vai ver alguém que está longe do palco. Alguém que está escondido lá no interior. É o lavrador, coitado. O lavrador, diferente do soldado e do atleta, ele não tem glórias aparentes. É um homem simples que está lá no campo, arando. A sua vida não tem emoção, sua vida é triste, lá, com a mão cheia de calo, todo suado, sol quente. Diferente dos outros dois exemplos que eu cito aqui, o lavrador não tem glamour nenhum. Quem quer ser lavrador? Quero ser um soldado, quero ser um atleta. Mas quem é que quer ser lavrador? Porém, esse aqui é o melhor exemplo. Porque o lavrador, ele representa aquele que persevera quando ninguém está vendo. Aquele que continua no trabalho quando ninguém está olhando. Aquele que todo dia está lá no campo, acorda cedo, se levanta, pega a sua ferramenta e vai para os campos. E Paulo diz, olha, o lavrador trabalha arduamente, mas o sucesso da lavoura só é alcançado se ele se esforçar. O sucesso se ele colher uma boa colheita é através do seu esforço. Para Timóteo, seja como um lavrador, seja disciplinado na sua colheita, plante, colha, em dias de chuva, dias de sol, plante, continue na lavoura, porque você só vai receber uma boa recompensa se você se esforçar. A gente vê que a vida do lavrador é cheia de emoção, não tem aquele fascínio, não tem aquela coisa toda, aquele perigo todo, não tem aqueles aplausos, mas o lavrador é vitorioso quando o seu esforço resulta em uma boa colheita. E Cristo se compara com um bom ceifeiro.
Então vamos sermos como esse lavrador. Lá em Provérbios capítulo 13, versículo 4, se não me engano, diz que, mais ou menos assim, que o preguiçoso não vai colher nada, algo desse gênero aí. O preguiçoso não colhe nada, não planta. Então, irmãos, se a gente quer ter algo, seja dentro da vida cristã ou até no mundo secular, que seja por meio de esforço, que seja por meio de disciplina, que seja por meio de acordar cedo, que seja por meio de se esforçar, de abdicar de prazer e de descanso, para focar naquilo que deve ser feito. Isso serve para a vida secular. Só passa numa prova quem estudou muito, quem separou muito tempo para estudo, para leitura, resolução de questões, tem um bom resultado. E só vence a prova de Cristo quem é disciplinado e quem não desiste. E aqui a gente vê sobre esses 3 exemplos. Vemos o soldado, vemos o atleta e vemos o lavrador. Todos esses 3 têm algo em comum: a sua disciplina e a sua perseverança. E não desistir em meio às lutas e continuar treinando até alcançar a perfeição, que só alcançamos aonde? Em Cristo Jesus. E é isso. Já encerrando aqui, a gente vê essas cartas aqui, né? A gente vê que cartas foram enviadas, né? A gente sabe que a carta de 2 Timóteo, que foi a última escrita por Paulo, só alcançou Timóteo quando Paulo já estava morto. A gente sabe que levou dias, semanas, até anos para chegar. E isso acontece, faz parte. Eu creio que Timóteo leu essa carta e ficou arrasado. Pensou, e agora? O que eu vou fazer? O meu líder, o meu exemplo, morreu. Estou sozinho. Está todo mundo morrendo. Os discípulos de Cristo estão morrendo. Só está eu aqui. Os outros abandonaram Paulo. Só está Lucas, esteve Paulo. O meu irmão Tito está lá em Creta. Não tenho comunicação com ele. Estou sozinho. Mas Paulo, tenho certeza que deixou o Espírito Santo para Timóteo, sabendo que Timóteo ia superar essa perda. Eu acredito que Timóteo sofreu, chorou, mas Paulo guardou o bom depósito. E qual foi o bom depósito? Abre sua Bíblia lá em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7. Olha só o que Paulo fala. Combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. Versículo 8. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos que amam a sua vida. Paulo diz, olha Timóteo, a minha carreira acabou aqui. Timóteo, possivelmente eu vou morrer. Timóteo, se tu receber essa carta, já estou morto. Timóteo, eu fui perseguido. Timóteo, eu sofri. Mas Timóteo, chegou a minha vez de receber o meu prêmio. Chegou a vez de receber o prêmio que tanto a mim foi prometido. Timóteo, eu estou aqui doente, estou com frio. Eu estou sem a minha capa. Timóteo, eu queria ler, mas os meus livros não estão aqui. Mesmo assim, Timóteo, eu estou feliz, porque eu combati o bom combate. E agora chegou a hora, tão ansiosa a hora de receber o meu prêmio, que é a salvação em Cristo Jesus. E Paulo sabia que ele ia receber a coroa, não uma coroa que murcha, uma coroa de folhas, mas uma coroa que dura para sempre. Lá em Filipenses, capítulo 3, versículo 14 diz: prossigo para o final da corrida, no caso alvo, a fim de receber o prêmio celestial, para o qual Deus nos chama em Cristo Jesus. E esse é a carreira que nos está posta, como diz na EBD, né? A carreira que nos está posta. Sofrer, passar por provações, incertezas, medo, angústias, choro, percas, mas que no final disso tudo, se seguirmos as regras, se guardarmos um bom depósito, nós vamos receber o prêmio que nos foi prometido. E que todo esse sofrimento que a gente passa não vai ser em vão, mas vai ser apenas uma vaga lembrança que teremos lá no céu. E que todo esse choro um dia vai ser enxugado. E lá seremos felizes. E aqui agradeço a oportunidade. Amém. Glória a Deus. Deus é maravilhoso. César estava lembrando aqui que alguns meses atrás
Estava escutando ali um pastor norte-americano, Alan Skelton, falando sobre Timóteo, sobre discipulado pastoral, chamado na vida desse homem para fazer a obra de Deus. Aqui hoje eu desculpo que a gente não precisa trazer gente muito longe, né? Para ouvir a palavra do Senhor biblicamente saudável e ser alimentado espiritualmente pela mesma. E eu glorifico o nome do Senhor pela tua vida, meu irmão. Que Deus continue assim te abençoando. E peço aos irmãos que guardem essa palavra no seu coração e nunca esqueça de que não vai ser fácil. Se não me engano, o Marcos Lucado dizia que a jornada ela é difícil, mas a chegada ela vai valer a pena. E não tinha versículo melhor, meu irmão, você encerrar essa palavra, senão esse do capítulo 4, versículo 7, combate o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Guarda a palavra de Deus no teu coração, para que um dia você tenha a ousadia de falar como Paulo, ter essa plena convicção de que a coroa de justiça está guardada para você, e um dia Jesus vai recompensar o sofrimento que você teve por ele nessa vida. Muito obrigado a todos os irmãos, que Deus em Cristo vos abençoe, e amanhã tem EBD. Uma liçãozinha para casa. Quais são os elementos para um bom relacionamento? Anote e traga amanhã. Lembrando que quando se fala em relacionamento, pode ser um namoro, um casamento ou uma amizade. Anote e traga amanhã. Nós vamos falar sobre isso aí num momento de interação, tá certo? Vamos ficar de pé. Eu quero convidar aqui novamente o nosso amado irmão Paulo César para estar encerrando esse trabalho. Trabalhando para Jesus hoje à tarde. Agradecendo aqui o nosso amado irmão Mainara, deu muito bom aqui hoje. Os demais irmãos, irmão Aires, vamos lá, serviu ao Senhor na porta. E a todos, obrigado, em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Só reforçando mais uma vez que amanhã a nossa escola bíblica dominical, inauguramos a turma de adultos, né? Então, amanhã venha, e principalmente os jovens amanhã estejam aqui em nome de Jesus. Amém? Vamos orar para encerrar os trabalhos. Meu Deus e Pai, queremos agradecer a oportunidade que o Senhor dá à nossa igreja, à nossa congregação, de ouvir uma palavra abençoada das nossas vidas. Assim como Timóteo, Pai, que os teus filhos e filhas não desanime na tua caminhada. E compreenda que servir a Deus não é só sentar num banco e se dizer crente ou filho de Deus, mas ser aquele ou aquela que de fato vai viver conforme Cristo tem nos ensinado. Meu Deus, desperta no coração dos teus jovens esse fervor, essa alegria de estar na tua igreja. Não só sentar no banco e vir à tua casa, mas de fato ser igreja e participar dela em nome de Jesus. Meu Deus, se tem algum jovem desanimado, cabisbaixo, triste, chateado, repreendemos toda essa frieza e que ele se anime na tua presença. Meu Pai, que os teus filhos possam te glorificar e te exaltar na oração, no louvor e na palavra. Assim, Senhor Jesus, abençoe todos os irmãos que vieram essa noite e nos despedimos da tua presença. Abençoe o irmão Tiago, irmão Diego e todos aqueles que fazem parte do departamento de mocidade. Muito obrigado. Assim, Senhor Jesus, dá uma noite abençoada de paz e amanhã de manhã estaremos aqui estudando a tua palavra. Assim, Senhor Jesus, muito obrigado. Eu te peço, te agradeço em nome do teu Filho que reina para todos sempre. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo seja com cada um dos que estão aqui nessa noite, desde agora e para sempre. E quem é como Timóteo, está animado em servir a Deus, diga amém. Dê a paz, Senhor, seu irmão, em nome de Jesus. Os guerreiros se preparam para a grande luta. É Jesus o capitão que avante os levará. A milícia dos remidos marcha impoluta, certa que a vitória alcançará. Eu quero estar com Cristo, onde
a luta se travar, no lance imprevisto, na frente me encontrar, até que o possa ver na glória, se alegrando da vitória, onde Deus vai me coroar. Eis os batalhões de Cristo prosseguindo avante, não os vês com que valor combatem contra o mal. Podes tu ficar dormindo, mesmo vacilante, quando atacam outros a Belial. Eu quero estar com Cristo, onde a luta se travar, no lance imprevisto, na frente me encontrar, até que o possa ver na glória, se alegrando da vitória, onde Deus vai me coroar. Dá-te pressa, não vaciles, hoje Deus te chama para vires pelejar ao lado do Senhor. Entra na batalha onde mais o fogo inflama e peleja contra o vil tentador. Eu quero estar com